Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou realizar desenhos em perspectiva isométrica e cavaleira, conforme o último tema da nossa aula. Tem aqui então, para esse primeiro caso que eu vou desenhar para a gente em isométrica, as vistas principais, frontal, a superior de topo e a lateral, tá? Esse caso fica sendo a lateral esquerda que é rebatida aqui para a direita, tá? Apresentações do primeiro diedro, eu tenho então essas informações e eu preciso agora representar o nosso objeto na vista isométrica. Bom, vista isométrica, como comentado em aula, ela é aquela vista em que os eixos isométricos eles formam 120 graus entre eles. Então nós temos um eixo que realmente é na vertical. Esse eixo que é na vertical, ele vai ter o tamanho da altura do meu objeto, nesse caso 16. Tá? Ó, todas essas linhas aqui, elas vão ser representadas mesmo na vertical, tá? Todas essas linhas que eu vou selecionar, essas linhas vão ser representadas de fato na vertical, no nosso isométrico também. E o tamanho vai variar entre 16 e até aqui essa parte do entalhe que tem 7. Portanto, como a altura máxima é 16, eu vou fazer, tá, um segmento de reta com o tamanho de 16 para cima. No eixo isométrico que forma 30 graus com a horizontal, partindo dessa origem indo para a direita, tá? Ou seja, essa aqui, ó. Eu inicio a minha linha, tá? L, Enter, clico o botão esquerdo do mouse aqui na origem, projeto o meu mouse para a direita, meu mouse, e depois eu seguro o Shift e aperto o símbolo de menor. Tá vendo? Ó, aqui embaixo. Símbolo de menor. Depois eu coloco o ângulo que eu quero. Nesse caso, o ângulo tem que ser 30 graus. Tá vendo? Ó, menos 30. Tá aqui embaixo. Pressiono o Enter. E agora ele vai traçar para a gente segmentos de reta sempre formando 30 graus com horizontal. Ou nesse caso, né, na verdade, 30 graus com horizontal, quando eu projeto meu mouse para cima e para a direita. Quando eu projeto ele para baixo ou para a esquerda, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um ângulo aqui de 180, 180 mais 30, né? 210, tá bom? 1921, é isso aí, 210. Bom, então pessoal, o tamanho que esse eixo isométrico vai ser, tá? Esse eixo isométrico, o tamanho máximo dele é 66. Vou colocar então 66. Ó, por que 66? Na verdade, nesse eixo eu vou traçar todas as linhas que estão, tá? Aqui na horizontal. Todas essas linhas aqui, ó. Deixa eu ver, isso. Todas essas linhas que estão selecionadas, elas vão ser traçadas aqui ao longo desse eixo, com uma inclinação então de 30 graus com horizontal. Tá bom? Então vai variar de 0 até 66, mas a gente vai precisar obviamente fazer aqui com 16, depois baixar com 7 na vertical, como eu comentei, continuar com 18, subir com 7 e depois finalizar aqui com 32, tá? Então, tudo que está aqui, ó, essas dimensões também, vão ser todas traçadas ao longo desse eixo. E o último eixo, eu posso fazer um mirror. Mirror é o comando de espelhar, tá? Seria espelhar em português. Você seleciona a minha linha, digito MI de mirror, pressiono o Enter. Aí você precisa especificar o ponto em que você vai criar uma linha de espelho. Ó, tá vendo? Se for na vertical, ó, cliquei nesse ponto e subi. Quer dizer que eu estou basicamente projetando um espelho vertical. E ele vai sair para o outro lado. Se eu traçar na horizontal aqui, ó, o espelho vai ser horizontal, tá vendo? Essa linha tracejada amarela é o meu espelho. Se o espelho for horizontal, obviamente, esse objeto, esse segmento reto, será refletido para baixo, tá? No nosso caso, eu posso refletir aqui na vertical. Clico, botão esquerdo para finalizar e solto. Pronto. Mas não é tão interessante porque vai ficar com 66. E eu não preciso de 66 na outra direção. O que eu vou fazer agora? Vou fazer mesmo do jeito que eu quero. L, Enter. Clico no botão esquerdo do mouse. Puxo para a esquerda. Digito o símbolo de menor. E agora eu vou digitar menos 30. Por quê? Toda vez que eu digito o valor do ângulo positivo, ele rotaciona no sentido
anti-horário, daqui para cá. Anti-horário é esse sentido aqui que eu estou rotacionando, ó. Anti-horário, contra as horas. Quando eu coloco o símbolo negativo aqui, quer dizer que ele vai rodar no sentido das horas. Esse horário aqui, ó, sentido das horas, horário. Portanto, se eu projetar ele da direita para a esquerda, tá vendo? Eu cliquei nesse ponto e estou arrastando meu mouse para a esquerda. E eu digitar menor menos 30 e dar um Enter, ó, ele vai ficar nessa direção, que é a que eu desejo. E nesse caso, o tamanho máximo será 32. Que serão essas, aqui ó, todas essas linhas, tá? Serão representadas nessa direção aqui. Serão todas linhas que vão ser traçadas, tá? Paralelo a esse eixo. Então, nós temos, portanto, as dimensões aqui dos meus eixos, tá? E também as dimensões máximas das nossas peças, 66, 16 e 32. Subir um pouco para cima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, ó, eu vou subir uma paralela a essa. Vou usar o comando copiar mesmo. Vou copiar essa linha para cá, copiar essa linha para cá. Ficar desse jeito. E depois, vou conectar essas duas e essas duas. Será que é o suficiente? Vamos ver. Tá, interessante. Legal. Só que essa linha tá tudo bem. Que é essa, tá vendo? As duas, tá ok, não mudei nada, não tem problema. Essa de 16 e essa 16 são essas duas. Tá bom? Só que aqui, eu vou nessa direção com 16, depois eu desço 7, jogo para cá com 18 e subo 7. Depois continuo com 32. Então essa linha não é exatamente dessa forma que eu preciso desenhar ela, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, L, Enter, clico no botão esquerdo do mouse, arrasto meu mouse para a direita, digito menor que 30 e dou um Enter. E aí, o tamanho que eu preciso nessa direção é 16, tá vendo? Vou fazer essa linha. 16 para cá, Enter. Desço com 7, Enter. Depois, ó, não é na horizontal, né? Eu preciso estar nessa direção aqui. Menor 30. Com 18, subo 7 e finalizo aqui. Vamos ver aqui, ó, em Measure e Quick, está tudo certo, ó. Aqui em cima é 32, aqui do lado é 16, que você consegue observar. Embaixo é 66, 7, 16, 18. Com todas as unidades certas. Todas as medidas estão corretas, tá, pessoal? Todas as medidas estão corretas. Ó, essas linhas que eu estou selecionando são quais? Tá aqui. Essas linhas aqui, na perspectiva, são essas linhas aqui na minha vista frontal. Tá vendo? E essas linhas aqui, ó, da minha vista frontal, são essas linhas. Tá vendo? Ó, essas linhas são essas linhas aqui. Tá bom? Então essa aqui seria toda a minha vista frontal que está sendo projetada aqui. Todas essas linhas estão representadas nesse desenho. Agora, no topo, tá? Eu vou ter representação dessa espessura, que vai ser essa linha. Nós já temos ela. Vamos precisar dessa linha, dessa e dessa que ainda não temos. Mas é fácil agora. Ó, vou selecionar essa linha aqui e vou copiar CO, Enter, simplesmente copiar. Cá, para cá, para cá e para cá. Dessa forma aqui, tá? Essa linha aqui, ela também tem que ser representada do outro lado, vou copiar ela. Tá vendo? E depois vou fazer as últimas conexões que eu preciso. Tá vendo? Ó, essa linha, essa e essa e essa, a gente consegue ver ela no topo aqui. São essas linhas que eu estou selecionando, essas 4 linhas. Conseguem ver? As 4 linhas do topo são essas 4 linhas aqui na nossa isométrica. E aí, pessoal, como você pode observar, aqui também, a gente precisa dar continuidade para a nossa peça, porque senão ela não vai ter continuidade. Essa linha, ela ficaria escondida na isométrica por essa superfície aqui, superior. O que a gente faz? A gente corta, porque ela não vai aparecer, ela vai ficar dessa forma. Essa aresta, então, portanto, aqui do nosso entalhe que a gente projeta ali no fundo, ela acaba aparecendo apenas
parcialmente na nossa isométrica. E fica com este formato. Para finalizar, pessoal, ó, vamos ver então essa linha, essa e essa. Aqui na minha vista de topo, essas linhas aqui, tá vendo? Aqui eu selecionei apenas por duas, tá? Mas esta primeira região aqui, esses dois arestas, é estas duas arestas. As centrais são estas centrais. Na verdade tem um entalhe, mas no topo não conseguimos observar. E as últimas arestas são da face da região aqui do topo esquerdo, tá? Dessa superfície na esquerda. Ok? Bom, ficou faltando o quê? Um furo. Aqui é um furo que tem 20 milímetros aqui de diâmetro. 20 milímetros de diâmetro. Como fazer esses 20 milímetros de diâmetro? Pessoal, seguinte, eu vou utilizar o comando copy e também, da mesma forma, eu vou selecionar, tá? A minha aresta, CO, Enter. Vou selecionar um ponto. Com esse ponto de referência, eu consigo mover na horizontal ou na vertical. Somente se o orto estiver ativado. Vou manter o orto ativado, mas eu quero copiar ele nessa direção aqui. E eu não consigo se estiver com o orto ativado. Mesmo se eu tiver desativado, é difícil eu conseguir essa precisão. O que eu faço? Eu projeto ele para a esquerda aqui. Digito também o ângulo que eu quero, que é menos, tá? Menor, tá? Digito o símbolo de menor e dou menos 30 graus. Vamos ver se é isso. Tá vendo? Agora sim, ele vai sempre mover nessa direção aqui, necessariamente com relação a esse ponto. Tá? Ou seja, estou usando o copy e estou inserindo a informação para o copy, né? Estou informando o copy que eu quero necessariamente que essa aresta seja copiada formando esse ângulo de 30 graus aqui, tá? Com horizontal, indo da esquerda para a vertical. E aí, então eu jogo para cá, nessa direção que eu quero, e nesse sentido, com o valor de 6. Ah, professor, por que 6? Pessoal, daqui do centro até a aresta, a borda, né, a aresta que representa a borda do nosso objeto tem 16 milímetros. Se o nosso furo tem 20 milímetros de diâmetro, ele tem 10 milímetros de raio, concorda? O raio é metade do diâmetro. Portanto, daqui até aqui tem 10, daqui até aqui tem 16, 16 menos 10, portanto, eu estou representando essa região aqui, tá? Daqui até aqui, Essa distância aqui teria 10 milímetros, que é o que eu preciso, tá? E para jogar para o outro lado, eu vou usar um mirror, Mirror. Eu seleciono esse ponto aqui, onde está o centro, e esse ponto de centro, tá vendo? Ah, professor, mas não ficou exatamente do jeito que eu quero. Opa, vamos lá, Seleciona, MI, Enter. Clico no botão esquerdo aqui, solto, óbvio, não precisa segurar. E clico aqui onde forma esse triângulo com o botão esquerdo. Depois, eu clico aqui em No, porque eu não quero apagar o objeto original. Aí eu posso estender e depois dar o trim, né? Trim, para apagar essa região. Opa, trim, Enter. Trim, clico, tá? Depois dou Enter e dou Extended. EX e dou um Enter, Pra cá, tá vendo? Pronto. E eu faço o mesmo pro outro lado. Olha aqui, Copy, Enter. Essa aresta eu quero copiar ela. Clico nela. Opa. Enter. Preciso selecionar um ponto de referência. Pode ser esse ponto, pode ser esse ponto. Não vai fazer a menor diferença qual desses dois pontos você seleciona. É interessante pegar o ponto de referência que a gente tenha controle, obviamente, tá? Porque eu quero desse ponto para cá com 6 milímetros, desse ponto para cá com 6 milímetros. Não faz o menor sentido eu pegar, sei lá, um ponto aleatório para qualquer região. Até que também não faria diferença, tá? Por exemplo, vou pegar aqui esse ponto de referência, tá vendo? Aí eu quero necessariamente que seja menor, tá? A direção, vou indicar a direção dele, que necessariamente ela tem que fazer 30 graus com horizontal. Símbolo menor 30, Enter. Tem que estar nessa direção. Se eu projetar para cá com 6, é o que eu quero, né? Obviamente, a gente pega pontos de referência que fazem mais sentido para nós e que a gente tem maior controle. Esse ponto de fora não teria tanto controle se eu quisesse mover ele para um ponto mais específico, tá? Por isso que eu sempre pego pontos de referência que eu tenho maior controle. Aí eu vou usar um mirror, da mesma forma, Seleciono esses dois pontos de centro, No, e depois corto com o trim as arestas e depois o extend.
Pronto. Depois eu posso usar o trim para remover já, para facilitar para a gente depois, tá? Então vai ser muito complicado fazer o nosso círculo aqui na isométrica. Bom, temos essa forma. Eu faço as arestas com o tamanho do diâmetro do meu círculo. Essas arestas, portanto, eu mostro para vocês aqui, elas têm 20, tá vendo? De aresta, tá vendo? Você consegue ver ali em cima que elas têm 20 de aresta. Tá bom? Todas as arestas aqui desse meu furo tem 20 porque é o diâmetro do meu círculo. O que eu faço agora? Eu uso algumas linhas auxiliares. As não vão ser importantes, é simplesmente para linhas que eu vou apagar depois, que eu vou fazer no meu furo. E eu faço o seguinte, ó. Pressiono L e Enter. Faço linhas, pessoal, que aqui, ó, que vai do centro, do ponto médio da minha aresta, de uma das minhas arestas, tá? Até aqui, ó, a intersecção das duas arestas opostas a ela. Ó, dessa forma aqui, tá vendo? Ou seja, estou ligando esse ponto médio dessa aresta a esse canto, que dá a intersecção dessas outras duas, e faço o mesmo com a outra aresta, que é perpendicular àquela que eu tracei o ponto médio. Faço a mesma coisa. E faço o mesmo, tá? Aqui tem que ser no centro, tá? Senão vai dar errado. E faço o mesmo com o outro canto, tá? Que está exatamente numa direção oposta, tá vendo? Esses dois cantos estão em direções opostas, como vocês podem observar, tá? Esses dois cantos aqui, tá? Eles conseguem conectar esse canto por meio dessas duas arestas em comum. Com este canto, não. Ele não tem nenhuma conexão com nenhuma aresta. Tá bom? Então é isso. Fica dessa forma aqui inicialmente. O que eu faço agora? Agora eu vou criar alguns círculos. Vou aqui em LP, tá bom? Deixa eu ver se dá para criar com arco. Eu não lembro, para ser sincero. Eu precisaria ser similar a criar um círculo, né? Esses 3 pontos não. Um ponto de centro, inicial e fim, acho que dá, né? Ó, inicial, centro e final. Vamos ver. Inicial, centro e final. Ah, dá. Criou errado, né? Vamos ver de novo. O arco daqui para cá. Centro e final. Aí. Por quê? Porque ele sempre vai do sentido anti-horário, tá, pessoal? Por isso que deu certo agora. Eu peguei esse ponto, começo, meio e fim. Outro lado, a mesma coisa. Vamos lá. Vou aqui em arco, ó. Start, Center e End. O primeiro que eu começo é esse. O centro vai ser aqui. E ele vai terminar aqui. Tá bom? E a mesma coisa o outro. O começo, o centro, opa, e o fim. Ó, que não deu. Vamos tentar pro outro lado então. Começo, centro, e fim não dá. Ué, nenhum dos dois dá? Se fosse no outro dá. Deixa eu pensar aqui. Se tem alguma forma, se eu começar por aqui ele continua indo. Tá errado, né? Ele não deveria fazer aquela forma. Se fosse o começo, centro e o fim, né? Tá certo. Começo. Agora deu. Não sei porquê. Claro, não estava dando. Ó, então aqui também vai ser aqui o começo, aqui o centro e aqui o fim. Ué? Deve estar pegando errado. Certeza que ele está pegando algum ponto que não deveria. Vamos ver agora o centro para cá. Se eu pegar do outro lado, acho que não vai dar certo, não. Vamos ver. Isso aí, tem que ser isso. Vamos ver se dá aqui, ó. Opa! Até ele ficar um quadradinho. Acho que agora dá. Não. Ou eu vou usar o mirror. Será que o mirror dá certo? O mirror vai dar certo aqui, no caso. O mirror vai dar certo também. Ou o mirror, ou você faz um círculo também, né? Se quiser fazer um círculo aqui, pessoal, você Enter, pega daqui até aqui, ó. E vai dar certo também. Aí depois você apara as arestas com o trim. Então, depois você fez isso, ó, trim.
Depois eu apago tudo que não precisa. Aí fica assim. Aí você precisa saber se esse fundo você vai enxergar ele, obviamente. Dependendo da espessura, você consegue ver o fundo desse seu círculo, né? Desse seu furo. Aqui você não vai conseguir ver, tá vendo? Ó? Vamos supor que o furo não se estendesse até o fim. Qualquer motivo, tá vendo? Ó? Sei lá, se ele fosse até aqui, tá vendo? Aí você teria que representar necessariamente essa parte aqui, tá, pessoal? Ele ia aparecer... Aqui, ó. Oh, caramba. Ó, ele ia estar dessa forma. Como não é o nosso caso, tá? Realmente o furo vai do começo ao fim, tá vendo? Ele vai até... Você consegue ver isso aqui no próprio desenho, tá vendo? Ele começa aqui na superfície superior e se estende até a borda inferior do meu desenho, do objeto. Portanto, a gente pode apagar porque ele não vai aparecer. Agora vamos supor que esse furo não fosse até aqui embaixo. Lá, ele fosse até aqui, mais ou menos. Ó. Supor que fosse essa representação aqui. Ah, aí é diferente, né? Dá uma modificação aqui no desenho, só para vocês verem. Supor que o desenho eu modifiquei. O objeto seria esse aqui. Outra coisa que teria que mudar é isso aqui também. Tanto aqui eu teria que vir para cá. Esse furo vai vir para cá. Deixa eu pensar. Isso aqui é dessa aqui que eu estou apresentando. É isso aí. Tá vendo? Esse furo também mudaria, ele alteraria. Vou até colocar ele também um pouquinho menor. Aqui. Ops. É assim. Tá vendo? Estou apenas movendo algumas coisas para fazer a modificação desse... Fazer um novo exercício aqui, rapidamente, só para a gente treinar um pouco. O que aconteceria? Tá vendo? Bom, nesse caso, então, o meu furo, ele não se estende até lá embaixo. Ele vai até 7 milímetros de distância. Como que eu faria na perspectiva? Eu teria que selecionar tudo isso aqui, dar um copy, então, seleciono esse ponto aqui, tá? Que é o de referência para que eu vou mover ele com relação a esse ponto. Jogo para baixo com 7. 7, Enter. Ah, agora vai aparecer essa região aqui, tá vendo? Ó? O resto eu apago porque realmente não aparece. Isso aqui não aparece, isso aqui não aparece. Essa região aqui. Ó. Ficaria assim, tá vendo? Essa região, portanto, apareceria. Ficaria dessa forma, tá, pessoal? Se o furo ele não se estendesse, tá, até a borda inferior do meu objeto. Se ele morresse aqui com 7 milímetros de profundidade. Esse aqui é meu objeto. Este é meu objeto. Depois, obviamente, precisa inserir as cotas. Importantíssimo, tá? Corta do diâmetro, o que vocês podem fazer? Você pode pegar aqui, ó, aligned mesmo, tá? E traça de um lugar para o outro aqui, tá vendo? Ó? Ele fica com 20 milímetros. Aí o que eu faço? Eu seleciono ele 2 vezes. Eu clico o botão esquerdo do mouse, direito do mouse, tá? Clico o botão direito do mouse, vou aqui em Symbols e clico aqui, ó, em Diameter. Depois digito 20. Pronto. Estou especificando que aqui representa 20 milímetros de diâmetro, tá bom? Outras cotas, nenhuma delas é muito complicado de desenhar. Ela não sai exatamente... Opa, coloquei linear, devia ser aligned, tá? Tem que inserir aligned para fazer as cotas. O que você pode fazer também é desenhar as cotas manualmente, tá, pessoal? Para ficar mais bonito assim, por exemplo. Ó. Vou colocar aqui com 5. Só uma representação aqui, por exemplo. Tá? Líder. Eu teria que ser líder, né? Copio essa linha para baixo. Mais ou menos aqui. Tá vendo? Aqui eu mudo para cota. E aí, eu desenho a minha flecha, líder. Daqui para cá, né? Tá vendo? Enter, Enter e None. Vai ficar assim. Aqui a gente apresenta daqui para cá, a gente faz assim, né? Opa! Deixa eu ver, o líder ele está se deslocando também. Bom, não vai ter problema eu estourar. Eu posso explodir a flecha também, ó. Se eu pressionar o X, dá Enter, X explode. Eu explodi minha flecha, agora sim ele vai estar travado, ó. Tá? Eu também posso usar isso aqui. Posso fazer do outro lado também, né? Líder.
Aqui para cá. Enter. Enter. None. Enter. E aí eu explodo essa flecha, seleciono ela, X, Enter. Porque ela vira um desenho, tá? Antes ela estava com uma representação de objeto. Novamente. Aí eu colocaria em cima, aqui também rotacionado, a minha unidade de medida, tá vendo? Fica muito melhor do que você puxar. Pode fazer assim também, tá, pessoal? E aí o 66 aqui, eu moveria para cá. Colocaria um texto mesmo. MT, Enter. Um texto de 66. É uma forma. Você também teria rotacionado, né? Porque é o método que eu estou utilizando. Menor, 30. Uma das formas, tá, pessoal? Teria que colocar no lugar certo também. É um pouco mais trabalhoso, mas ele fica mais bonitinho também, como vocês podem perceber. Pessoal que é mais perfeccionista, fique à vontade. M, Enter. A gente desce um pouco a 10, né? 10 é muito. Subir com 5. Eu desço um pouco para cá. Ficou ótimo. Tá? É uma das formas de você representar isso aqui também. Totalmente errado, né? Vocês podem perceber que não teve nada a ver. Aí eu deleto esse aqui, vai ficar igual aos dois. Copio este para cá. Aí. Faz os outros com outras dimensões. Não vou fazer aqui, não vale a pena, mas fiquem à vontade. Bom, pessoal, se eu quiser na cavaleira, ela preserva a frontal. Na verdade, ela preserva as dimensões do plano de projeção principal. Aí vocês podem escolher qual que é mais conveniente. Qual que é mais conveniente? Lembre-se sempre que você trabalha com pessoas. Então, vamos supor que esse objeto depois vai ser confeccionado por um carpinteiro ou mesmo vai ser levado para a impressora 3D. É muito melhor você dar uma vista isométrica, uma vista perspectiva cavaleira para ele, em que o plano de projeção contém a maior quantidade de informações. Que nesse caso especificamente, vocês podem perceber, é a vista frontal. Olha a quantidade de informações da vista frontal. A vista de topo são basicamente 4 linhas e 3 superfícies. A vista lateral pior ainda, né? Basicamente um retângulo que tem 2 arestas ocultas aqui. Portanto, sem dúvidas, a maior quantidade de informações, tá, é deste objeto aqui. Portanto, a gente preserva exatamente da forma como ele está, tá vendo? Sem alterar nada. Em profundidade, eu vou ter 20 milímetros. Esses 20 milímetros que vai ser alterado dependendo, tá, do ângulo de distorção de profundidade da minha cavaleira. Portanto, vamos fazer com 30 graus. Com 30 graus, ele distorce, tá, em profundidade 2/3 da dimensão original. Por exemplo, que devia ser 20, concorda? Isso devia ser 20. Portanto, em profundidade, no lugar de 20, eu vou ter quanto? Ó, vou ter menos 30 graus, tá? E eu vou distorcer, eu vou ter que multiplicar 20 por 2, vai ser 20 vezes 2, vai dar 40 dividido por 3. Eu acho que na unidade de medida 20, é 20, né? Aqui, vezes 2, eu divido por 3. Vai ser 13.3333. 13.333333. Tá vendo? Ele vai estar distorcido com essa quantidade de informações aqui, ó. Nossa, professor, o que você fez? Nossa, você fez um monte de coisa. Pessoal, olha que interessante. Algumas coisas ele vai preservar, tá? Essas dimensões todas aqui, eu vou copiar elas em profundidade. Ó. Porque é isso que ele vai ser, né? Tá vendo, ó? Ele vai estar distorcido a profundidade. E essas são as dimensões. Tem coisas que, obviamente, não vai aparecer completamente. Isso aqui vai estar escondido atrás, tá vendo? Ele não aparece na minha cavaleira. Ó, esse é meu objeto cavaleira. Esse é meu objeto cavaleira. Vou esquecer aqui de colocar um texto. Vou criar um layer aqui, texto. Que vai ser em vermelho. Qual a informação eu quero mostrar para vocês? Que aqui, o ângulo que eu estou considerando é 30 graus, tá? De distorção de profundidade aqui, ó. MT.
Portanto, temos 30 graus. 30 graus. Vamos ver se há 30 graus. 30 graus, portanto, o K aqui ele vai ser igual a 2 dividido por 3. Deixa eu centralizar todo mundo, né? Ué, aqui, ó. Tá bom? Esse é o nosso primeiro desenho. Quando você for cotar ele, pessoal, fica fácil na direção principal, tá? No plano de projeção. Ó, que beleza. Tranquilo, não tem muito o que fazer, né? Daqui até aqui a gente sabe quanto que é. Esse 20, pegou errado. Obviamente você não cota aqui, tá? É mais interessante cotar no layout sempre. Senão depois fica distorcido também as cotas, ficam valores diferentes. Só que aqui é o problema. Porque ele vai ficar distorcido, né? Ele vai ficar distorcido. O que eu posso fazer? Eu vou explodir isso aqui. E vou mover algumas... Bom, isso aqui eu não preciso mover, mas... Ó, isso aqui eu posso copiar para cá. Porque ele vai estar com quanto? Ele vai estar, na verdade, com 13.33. Mas o que eu estou representando não é isso. Eu estou representando 20 mesmo, tá? Eu quero mostrar que isso aqui tem 20 de profundidade. Isso aqui tem que ser o valor do objeto real e não do desenho. Portanto, eu faço... Não é um texto, né? Cota. Eu faço assim, ó. Quanto tem de distância daqui até aqui? Eu não sei, não vou medir também, mas consigo fazer umas gambiarras, né? Umas gambiarras que me ajudam muito. Depois uso o líder. Até pra cá, enter, enter, e depois não. Mesma coisa pro líder do outro lado. Puxo pra cá, enter, enter, não. E aqui eu coloco o valor real do objeto, tá? Obviamente tem que estar distorcido também, vou copiar esse número. E depois vou dar um rotate, RO, enter. Puxo para a direita, menor, 30 graus. Como funciona, professor, o comando rotate? Vamos lá. Eu vou copiar esse 18, seleciono ele. Na verdade, eu não preciso selecionar primeiro. Eu posso dar primeiro o comando rotate, ó, RO, rotate, enter. Ó, selecione o objeto. Selecionei. Selecione o objeto. Não, eu só quero esse, então eu dou enter. Especifique o ponto base. Tanto faz. A gente pega um ponto conveniente, como eu comentei com 6. Ponto aqui nessa região. Como está só fixado o horizontal e o vertical, que está o orto ativado, ele só vai conseguir rotacionar 90 graus. Então, o que eu faço? Eu projeto, arrasto meu mouse aqui para a direita, dando de referência, que será na horizontal. Mas, na verdade, ele vai ter um ângulo. Aí eu digito no meu teclado aqui, ó, menor 30. Depois pressiono Enter. Ou seja, ele fez o quê? Ele rotacionou 30 graus com o horizontal, que era a minha referência. E depois eu uso o Move para mover. Obviamente não era 18, eu mudo depois para 20. Nesse caso vale a pena, porque no caso de vocês podem fazer assim também. São poucos, vocês não precisam fazer muitos. Aqui, ó. Tá? Ou seja, você tem que sempre escrever com 20. Ah, professor, e se for com um ângulo de 45? Vou pegar esse objeto aqui, ó. Vou pegar algumas coisas que eu vou copiar. Copiar aqui para o lado. Se for com 45 graus, tá? Se for com 45 graus, ele vai distorcer profundidade, tá? Ele vai distorcer também profundidade, mas agora, no lugar de eu multiplicar esse aresta por 2/3, eu multiplico por meio, tá? Ele vai distorcer meio nessa direção. Portanto, ó, será 20. Eu vou distorcer ele com menor que 45, porque agora é 45 graus. Tá vendo? Ó? 45 graus. E no lugar de 20, eu coloco 10. 10. Ele fica assim. Novamente eu vou copiar algumas coisas ali. E depois eu faço as conexões necessárias. Tá vendo? Ó? Esse ponto eu conecto com esse, profundidade. Esse eu conecto com esse. Esse aqui eu conecto com esse. Este aqui eu conecto com esse. E os outros eu apago. Ficou assim. E, obviamente isso aqui também você tem que cotar ele com 20. Porque você tem que preservar a dimensão original dele, tá, pessoal? E o último, então agora eu distorci ele, tá? Agora no lugar de usar 30 graus,
eu coloquei 45 graus. Opa, 45 graus. E, portanto, o meu K vai ser de meio. O K é a relação de distorção de profundidade. O valor que eu preciso multiplicar nesta aresta para ela ter essa sensação tridimensional de profundidade no cavaleira. E se fosse 60 graus? Se fosse 60 graus, eu multiplico por 1/3. Multiplico por 1/3. Portanto, ó, essa linha eu vou pegar 20 e vou dividir por 3. Vai ser agora 60 graus, tá? Ó, e eu multiplico, pego 10 e divido por... Opa, é 20. 20 dividido por 3. Vai ser 6,667. E copio para os outros aqui. Desta forma. E também algumas informações eu vou conseguir extrapolar. Certo? Eu copio para cá. E apago o que não me é conveniente. Pronto. Tá vendo? Ó? Nesse caso, eu estou utilizando a cavaleira, tá? A profundidade está formando 60 graus com o plano de projeção e eu preciso usar um K de 1/3. De 1/3, tá bom? É assim que funciona a cavaleira. No caso de vocês, eu acredito que eu pedi 45 graus, portanto você vai dividir por 2. Se você encontrar outros objetos para o futuro que você precisa desenhar eles na perspectiva cavaleira e ele pede que a profundidade ela esteja distorcida 60 graus, tá? Com o plano de projeção, você divide por 3. Caso eles peçam para você fazer um desenho em perspectiva cavaleira com a profundidade distorcida 30 graus com o plano de projeção, você multiplica a profundidade por 2/3. É isso aí, pessoal. Obviamente, eu estou inserindo a cota aqui apenas para ilustrar para vocês como é realizado. No caso, o ideal seria aqui no layout. Tá? É isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.